Salve, salve, pessoal! Começando aí mais uma aula do componente curricular de ciência. E hoje, antes de nós iniciarmos, eu quero pedir que vocês entreguem as apostilas na escola, pessoal. A gente está percebendo aí que essa entrega está sendo muito vagarosa e que muitos alunos não estão conseguindo aí entregar essas apostilas. Então, é importante que você entregue, porque nós vamos avaliar vocês de acordo com o rendimento das apostilas. Então, não perca tempo para vocês não ficarem prejudicados. Formem grupos de estudo. Caso vocês tenham dificuldade, porque às vezes não tem internet em casa, ou não tem acesso, né, não tem celular, ou algo nesse sentido, então façam grupos de estudo, porque vocês vão conseguir, né, responder com mais rapidez, de forma aí que vocês consigam entregar essas apostilas. Estamos indo aí para a 9ª apostila, e eu sei que tem alunos aí que ainda estão na 5ª, tem aluno que nunca entregou nenhuma, e isso, gente, é prejudicial para vocês. Então, não vacilem, parem 2 horas por dia para poder responder essas apostilas. Outra coisa, lá no site da escola está sendo disponibilizado esses vídeos. Então, caso vocês tenham dúvidas no conteúdo, vocês podem entrar lá no site e acessar os vídeos de cada disciplina. A gente está fazendo esses vídeos justamente para estar ajudando vocês. Então, não percam tempo, tá? Não tem desculpa para que vocês não produzirem, ok? Então, vamos começar nossa aula de hoje. Hoje, nós vamos ver os conceitos e a primeira lei de Mendel, tá? Quais os principais conceitos sobre genética? E é importante que a gente consiga discutir e entendê-los. Para dar uma revisão, eu trouxe aí para vocês o conceito de genética. Ele é o estudo da hereditariedade, como as características são transmitidas de pai para filho. E quais os conceitos básicos aí sobre genética, né? Então, primeiro, você precisa entender o que é um caráter. Então, o caráter é um certo aspecto de ser vivo, né? Um certo aspecto que se desenvolve em um tipo de ser vivo, e geralmente ele é determinado por um gene, tá? Aí eu posso citar o exemplo da cor da flor, da altura da planta, do aspecto do cabelo, se é crespo, liso ou ondulado, do albinismo e a cor das asas dos insetos. Então, caráter, ele significa isso, um aspecto que um ser vivo desenvolve. Gene é a unidade de transmissão hereditária formada por um fragmento de DNA. Ele é responsável pela codificação de uma certa proteína. Essa proteína condiciona o caráter. Então, a proteína que é codificada pelo gene, ela vai definir o caráter. E o que é o caráter? Um aspecto que o ser vivo desenvolve. Então, esse gene, ele é a unidade de transmissão hereditária. É a unidade que vai transmitir uma característica do pai ou da mãe para a geração filho. O que é o locus gene? É o local ocupado pelo gene em um cromossomo homólogo, e determina o mesmo caráter. Então, o locus gene, gente, nada mais é que o local que um gene ele ocupa em um cromossomo homólogo. Os genes alelos são os genes que ocupam o mesmo locus, ou seja, o mesmo lugar em um cromossomo homólogo, porque ocupam o mesmo lugar. E eles vão definir também, tá, um mesmo caráter. Tá? Eles vão definir uma característica, ou seja, um aspecto que esse ser vivo traz. E assim por diante. Cromossomos homólogos. E o que são, professora, cromossomos homólogos? Já que a senhora tem falado aí de cromossomos homólogos. Pessoal, os cromossomos homólogos são aqueles que nas células somáticas, ou seja, nas células de manutenção do nosso corpo, formam um par. E eles vão ser iguais, tanto na forma, como no tamanho, como na posição do centrômero. Então, por isso, eles vão ser chamados de cromossomos homólogos. Aí, eu trouxe para vocês, né, o cariótipo da espécie humana, onde nós vamos ter 23 pares de cromossomos, totalizando 46. Quando eu falo 23 pares, tá, pessoal? Pares, tá? 2. E aí, a gente tem 46. E se nós observarmos, os 2 cromossomos que pertencem ao locus 1, eles vão ser idênticos, tanto no tamanho
quanto na posição do centrômero. Assim vai ser com 2 até os cromossomos até o cromossomo 22. Então, eles vão ser pares e eles vão ser iguais no tamanho e também na posição do centrômero. Nós vamos ter diferente os dois cromossomos X e Y. Por quê? Porque esses aqui são os cromossomos sexuais, tá? São os cromossomos que definem o sexo, tá? de um dado indivíduo. Quando eu falo do cromossomo X, ele tem um certo tamanho, o formato, a posição do centrômero. Enquanto que o Y não, ele varia, ele é diferente do X. Isso para seres aí o sexo masculino. Quando eu tenho um indivíduo do sexo feminino, eu vou ter também os cromossomos sexuais iguais. Por quê? Porque aí ele vai trazer aí o XX, e aí a gente vai ter então 2 cromossomos homólogos iguais. Só não vai ser homólogo quando for um macho, tá? Ou seja, o indivíduo masculino, porque vai vir XY. Genótipo, pessoal, é o conjunto de todos os genes do indivíduo, todos os genes que ele recebe de seus pais e que poderão ser transmitidos para seus descendentes. Costuma-se representar o genótipo com letras, indicando os genes presentes nas células somáticas. Então, toda vez que nós falarmos de genótipo, nós vamos estar falando do conjunto de todos os genes de um indivíduo. Aqueles que ele herdou da mãe e do pai, e que podem ser transmitidos para os seus filhos. Então, esse conjunto dos genes recebe o nome de genótipo. E o que é o fenótipo? Fenótipo, gente, são as características específicas do caráter analisado. O fenótipo, ele é determinado pelo genótipo, pelo conjunto dos genes, e pode ou não ser facilmente observado. Veja bem a diferença entre genótipo e fenótipo. O genótipo é o conjunto de todos os genes do indivíduo, aquele que a gente não vê, e eles vão ser representados geralmente por letra. Por exemplo, azão, azim, tá? Por exemplo, se eu definir que o azão é para indivíduos que têm cabelos ondulados. E aqueles que têm cabelos lisos têm genes azim, ou seja, genes recessivos. O fenótipo, ele é determinado pelo genótipo, ou seja, pelo conjunto de todos os genes, e pode ser também determinado pelo meio ambiente. Ou seja, ele pode sofrer a ação do meio ambiente. Eu posso também dizer que o fenótipo são as características perceptíveis ao olho nu. Então, por exemplo, a cor do cabelo, o jeito de andar, a cor da pele, a cor dos olhos. Então, veja bem, professora, mas qual é a característica do genótipo para o fenótipo? O genótipo é o conjunto de todos os genes, tá? Ou seja, é aquilo que não se vê. E o fenótipo são as características específicas de cada indivíduo, que é perceptível a olho nu. Aquelas características que podem ser observadas a olho nu. E elas vão ser determinadas pelo genótipo. E eu posso também dizer que fenótipo é igual ao genótipo mais o meio ambiente, mais a interação com o meio ambiente. E o que é um gene homozigoto? É um indivíduo que possui 2 genes iguais em um certo locus, tá, gente? Em um certo lugar, tá? Sendo considerado puro para o caráter. O genótipo do homozigoto, ele é normalmente representado por 2 letras iguais. Azão ou azim, cezão ou cezim. Então, ele vai ser homozigoto quando ele tiver as 2 letras iguais, tá? Azão ou azim. O genótipo do homozigoto é representado por 2 letras iguais, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Azão ou azim. Enquanto que os genes heterozigotos, eles representam indivíduos que possuem um gene diferente do outro em certo locus, ou seja, em certo local no cromossomo. Por exemplo, lá no homozigoto, eles vão ser representados por letras iguais. Azão, azim, como exemplo. Já no heterozigoto, gente, hetero vem de
diferente. Então, eu vou ter a representação como azão, azim. Então, vejam que essas letras são diferentes. É uma maiúscula e uma minúscula, tá? Um fator dominante e um recessivo, tá certo? Cada um desses genes, eles determinam um fenótipo diferente para o caráter considerado. Eles são impuros, ou seja, híbrido. Veja só. Quando eu falo que o indivíduo ele é homozigoto, eu estou falando, gente, que eles são puros. Ou seja, eles vão ser representados por duas letras iguais e eles vão ser indivíduos puros. Quando eu falar que o indivíduo ele é heterozigoto, eu estou me referindo que ele é impuro, ou seja, híbrido, diferente. E aí ela vai ser representado por uma letra maiúscula e uma minúscula. Um exemplo para vocês. Nesse primeiro cromossomo aqui, esse cromossomo homólogo, nós temos 2 cromossomos iguais. Aí aqui nesse locus desse cromossomos, nós vamos ter genes iguais para a característica azão, tá vendo? Então, no mesmo locus, a gente vai ter aí essas características. Esse indivíduo, ele é um indivíduo homozigoto, tá? Puro, tá bom? Nesse outro indivíduo, eu tenho aqui, ó, nesse outro cromossomo, eu tenho o cromossomo de um indivíduo heterozigoto. No mesmo locus desse cromossomo, eu vou ter aqui, ó, um gene azão e no mesmo lugar aqui, eu vou ter um gene azim, caracterizando aí, né, um indivíduo heterozigoto, ou seja, eu vou ter aqui, ó, genes diferentes. E quando eu tenho um gene aqui, ó, um homozigoto recessivo, que vai ser representado pela letra minúscula, olha, veja que nesses cromossomos homólogos, eles ocupam a mesma posição, ou seja, o mesmo locus, só que são indivíduos recessivos. Gene recessivo, gente, é aquele gene que se manifesta fenotipicamente o caráter em homozigose. Ele só se manifesta quando estiver presente em dose dupla, tá bom? Então, o azim, como é assim caracterizado, porque eles vão ser caracterizados por letras iguais e geralmente minúscula, Czinho, azim, tá? Eles só vão ser manifestados, a cor dele, a característica, tá, que vai ser estudada, ela só se manifesta se esses dois alelos vier juntos e iguais. Já os genes dominantes, pessoal, que a gente vai usar mais, toda vez que a gente for fazer um cruzamento, a gente vai usar gene recessivo, gene dominante. Então, a gente precisa saber a diferença aí, tá bom? Então, o gene dominante, ele é aquele gene que se manifesta, ele vai manifestar o mesmo fenótipo, tanto em homozigose como em heterozigose, gente. Aqui é muito interessante. Veja bem, gene recessivo, ele só vai manifestar sua característica, gente, a olho nu, quando a gente vê, por exemplo, a cor cinza do coelho. Então, a cor dos cabelos, a cor dos olhos. Então, ele só vai manifestar essa característica fenotípica quando vier juntos, tá bom? Presente em dose dupla, o azim. E esse gene recessivo, ele é caracterizado por letra minúscula. 2 letras iguais e minúsculas, tá bom? Somente quando ele vier junto é que ele vai manifestar essa característica fenotípica. Beleza? Entendeu? Então, agora o gene dominante, pessoal, ele vai se manifestar sua característica fenotípica tanto em homozigose, ou seja, quando ele vier azão, quanto quando em heterozigose, quando ele vier, por exemplo, azão, azim. Porque o gene dominante, ele vai se manifestar fenotipicamente tanto quando vier azão, ou seja, em homozigose, quanto quando ele vier em heterozigose, azão, azim. A gente vai entender melhor mais para frente. A característica que vai se manifestar, que é a característica fenotípica, gente, que é aquela que a gente enxerga a olho nu, ela vai ser a característica aqui do azão. A letra maiúscula, fenotipicamente falando, ela vai sempre se sobrepor
A minúscula, ou seja, ao gene recessivo. Vamos entender melhor. Então, veja bem aqui. Nós temos, então, as nomenclaturas para esses pares de genes. Vamos esclarecer tudo que eu falei ali atrás. Professora, a senhora está me bugando, professor. Calma aí que nós vamos desbugar, tá bom? Não se preocupe. Então, veja bem. Então, quais são as nomenclaturas dos pares de gene? Quando eu tiver gene azão, ou seja, genes com letra maiúscula, gente. Aqui eu estou usando o A, mas pode ser Bzão, Czão, Rzão. Não importa qual é a variável. O importante é que você entenda o recado, entendeu? Então, aqui nós usamos o A, mas pode ser qualquer letra do alfabeto. Entenda que ela vai vir as duas maiúsculas, os dois genes, né, representados pela letra maiúscula. Então, quando vier assim, qual é o nome que se dá? Então, esse gene ele é dominante homozigoto. Um indivíduo que tem genes genótipo puro. Quando ele vier azão, ele vai receber o nome de dominante heterozigoto híbrido, ou seja, diferente. Quando ele vier azim, ele vai receber o nome de recessivo homozigoto puro, ok? Então, quando é que ele não vai ser puro, professora? Quando ele vier azão, Czão, Bzão, Quando ele vier uma letra maiúscula e uma letra